queremos ainda nessa noite, irmãos, desfrutar com os irmãos uma palavra de reforço, né? A gente costuma usar a expressão, palavra de atualização, né? Mas eu acho que nós já estamos bem atualizados, né? E bem alinhados também, né? O Senhor tem nos dado instrumentos maravilhosos de alinhamento e atualização, né? O IVPT é um canal precioso para nós, né? As mensagens de domingo, as lives, também o grupo da igreja, agora a imersão diária, ó Senhor Jesus. É muita atualização, muito alinhamento na palavra. Então, o que fazer aqui? Ó Senhor Jesus. O que nós vamos fazer é dar um reforço ainda mais e buscarmos absorver um pouco mais do que o Senhor já tem falado conosco, por meio da sua palavra, tá bom? Então vamos fazer algumas observações aqui, né? Entrar em alguns pontos, depois vamos deixar os irmãos compartilharem também, em pequenos grupos, né? E vamos sair daqui com certeza mais cheios da palavra, mais cheios do encargo, mais cheios da essência, a essência de Deus, que é o mais importante, né? Eu quero começar com uma pergunta, que eu creio que é algo que às vezes passa na nossa cabeça, né? Que é a seguinte: o que está acontecendo conosco hoje? O que está acontecendo com a igreja hoje? Na terra. Ó Senhor Jesus. Tem até um grito de guerra, né? O que está acontecendo? Parece que eu estou louco, né? E a gente às vezes faz esse grito de guerra, né? E desfrutamos disso, né? Porque realmente o Senhor tem nos levado a experimentar de maneira nova a sua palavra. Ó Senhor Jesus. E alguns às vezes não confundem e não entendem o que está acontecendo. Ó Senhor Jesus. Mas irmãos, o foco é único. O objetivo é um só. O objetivo é que nós entremos na essência da palavra. É uma virada que o Senhor está fazendo na nossa experiência. Se nós colocamos um tema qualquer, bíblico, a grande parte dos irmãos que estão aqui, eu me incluo entre esses, saberia como definir. Já teríamos alguns versículos para poder até mesmo associar esse ou aquele tema. Então, o nosso problema não é saber. Nós já conhecemos muito. Não que não podemos conhecer, o conhecimento é importante. O bom depósito é importante. E você vai usar ele aqui e ali. Ó Senhor Jesus. Mas não basta saber, não basta conhecer. Eu estava falando com os irmãos esses dias, que até a nossa maneira de falar precisa mudar também. Ó Senhor Jesus. Precisamos, irmãos, entrar na essência. A essência de Deus. A palavra, ela tem a essência de Deus. A palavra faz a obra de Deus. Ó Senhor Jesus. A palavra precisa reger o nosso viver. Será que a palavra está regendo a nossa vida? 24 horas por dia, a todo tempo, a palavra tem nos regido, tem sido a nossa causa, a nossa respiração, a nossa comida, o nosso alimento. Ó Senhor Jesus, é isso que Deus quer fazer conosco. Irmãos, a palavra é uma pessoa, é uma pessoa, é o próprio Senhor. Tem um texto que a gente sempre usa ele, né? Eu acho que ele vai nos ajudar a ganhar um pouco disso. Está em João capítulo 6, versículo 63, diz o seguinte: o Espírito é o que vivifica, o que dá vida. A carne para nada aproveita. Ora, as palavras que eu vos tenho dito são Espírito e são vida. Ó Senhor Jesus, são essência, são uma pessoa. E essas palavras são faladas num contexto de escândalo, onde muitos
seguidores do Senhor não estavam entendendo o que estava acontecendo. Só começou a falar de coisas estranhas, que Ele é o pão da vida, Ele é a comida, Ele é a bebida. Quem de mim se alimenta, de mim viverá. Umas coisas esquisitas, que eles nunca tinham ouvido. E muitos se escandalizaram, começaram a se afastar. Aí Jesus confrontou os seus discípulos, nesse texto. Ele falou claramente: a carne para nada aproveita. E aqui não é a carne pecaminosa, é a carne do homem natural. É a maneira natural de ser, de entender, de conhecer, de fazer. É a nossa maneira de querer praticar a palavra de Deus. Para nada aproveita. A nossa maneira de orar, para nada aproveita. É duro, né? Se a sua oração é baseada na sua carne, para nada aproveita. A sua maneira de pregar o evangelho, natural, para nada aproveita. O seu conhecimento, para nada aproveita. Mas as palavras que vos tenho dito, são espírito e são vida. Ó Senhor Jesus, tem a essência de Deus, faz a obra de Deus e precisa reger o nosso viver 24 horas por dia. Ó Senhor Jesus. No 66 fala aqui, isso que eu comentei há pouco, né? Que à vista dessas coisas muitos abandonaram. Mas Simão foi em cima do ponto novamente, né? O Pedro: Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras da vida eterna, né? Jesus é o Senhor. E voltando um pouquinho aqui em João capítulo 1, né? Versículo 4 mostra, no versículo 1, né? No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Esse Verbo é a palavra. Ó Senhor Jesus, esse Verbo é uma pessoa, é o próprio Deus na sua essência, na sua trindade. Ó Senhor Jesus, mas que um dia, para realizar sua obra, se fez triuno, amém? E ele se fez o próprio Filho, ele se encarnou, né? E no 14 mostra: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Jesus é o Senhor. Uma palavra que se tornou carne, uma pessoa viva, maravilhosa, que quer entrar em nós, quer ocupar todos os espaços, quer reger o nosso viver. Jesus é o Senhor. Irmãos, essa é uma relação essencial, nos aprender isso. Isso é novo para nós. Isso quebra a nossa religiosidade, né? Senhor Jesus. Para onde iremos? Só tu tens as palavras da vida. Não basta afirmar isso. Tem que entrar diariamente. Você não está diante de letra, de papel. Tem gente que hoje tem até um certo culto com a Bíblia, né? Importante. A Bíblia é a palavra de Deus. Mas o mais importante não é a Bíblia, ou o alimento diário, ou a imersão diária. É a essência que está por trás dessa palavra. É a pessoa que está por trás dessa palavra. Temos que entrar nela. Ó Senhor Jesus. Meus irmãos, o Senhor está mexendo conosco, né? Ele está quebrando as nossas estruturas. Na verdade, Ele está eliminando, né, a nossa velharia. Ó Senhor Jesus. Nós temos a tendência de ficar velhos, né? De cair naquilo que é tradicional.
não é isso? E isso nos impede de entrar na essência de Deus e desfrutar de tudo que Ele tem para nós e deixar que Ele realize a sua obra em nós, né? Esse livro que nós cantamos há pouco, eu até tinha separado aqui Gálatas, né? Vocês me deram hino de graça, né? O Gálatas 1, que mostra a experiência do apóstolo Paulo, quando ele fala logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo habita em mim. É porque de fato ele era alguém que entrava na palavra de Deus, entrava na revelação de Deus. Ele fala claramente nesse hino, né? Que a pessoa do Senhor é revelada em mim. Você olha lá em Gálatas 1, e ele partiu para cima, ele foi com tudo para Jerusalém, porque ele estava levando com ele uma revelação, uma pessoa, uma essência. Não era algo tradicional. Nesse tempo, os primeiros apóstolos já haviam caído numa situação de tradição religiosa. Haviam criado uma estrutura religiosa em torno da palavra. Então Paulo representava um elemento de novidade. Ó Senhor Jesus. Acho que eu tenho que ler, né? Senão eu vou ficar falando, vocês não vão entender. Gálatas 1. Senhor Jesus. Versículo 11. Faço-vos, porém, saber, irmãos, que o evangelho por mim anunciado não é segundo o homem, não é segundo a carne. Porque eu não recebi, nem o aprendi de homem algum, mas mediante a revelação de Jesus Cristo. Mas quando você aborda uma pessoa na rua, cheio da essência de Deus, que você recebe da palavra, da revelação, irmãos, você impacta as pessoas, você mexe com as pessoas, você salva as pessoas, Deus realiza a obra por meio de você. Paulo é um canal de Deus aqui, porque ele estava vivendo a essência da palavra de Deus. Jesus é o Senhor. Mas nosso desafio é romper com toda a nossa velharia. Irmãos, e é isso que está acontecendo hoje, tá? O que está acontecendo? A virada é essa. O Senhor está quebrando as nossas estruturas, a nossa maneira de lidar com a sua palavra também, né? Tem um texto aqui que eu até separei, vamos ler aqui, está em Jeremias, capítulo 48, ele mostra um pouco desse aspecto da nossa velharia, da nossa estrutura que precisa ser quebrada. Senhor Jesus. Jeremias 48, versículo 10, fala o seguinte: maldito aquele que fizer a obra do Senhor relaxadamente, maldito aquele que retém a sua espada no sangue. Despreocupado esteve Moabe desde a sua mocidade, e tem repousado nas fezes do seu vinho, nas borras ali do vinho. Não foi mudado de vasilha para vasilha, nem foi para o cativeiro, por isso conservou o seu sabor, e o seu aroma não se alterou. Entende aqui a associação do versículo 10 com 11? Serviu o Senhor relaxadamente, não é que você está fazendo as coisas mal feitas, não. Daqui a pouco eu vou falar um pouco da igreja em Éfeso, né? A igreja em Éfeso tinha muitas obras, mas quando Deus olhava, ele viu uma igreja relaxada. Sabe por quê? Não tinha a essência de Deus, não tinha novidade, não tinha espírito, não tinha vida, tinha estrutura, tinha religiosidade. Ó Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, só nos salve dessa condição, né? De estrutura, de religiosidade. Olha só o que diz em Apocalipse capítulo 3. Vamos lá. Fala um pouquinho da igreja em Sardes, né? Versículo 2, só o versículo 2. O que diz?
ser vigilante e consolida o resto que estava para morrer, porque não tenho achado íntegras as tuas obras na presença do meu Deus, ó Senhor Jesus. Então essa, irmãos, era a condição de uma igreja que foi e parou, não avançou. Senhor Jesus. Irmãos, essa também é a nossa tendência, criar estruturas. Por isso o Senhor vem com a sua palavra para poder quebrar. Jesus é o Senhor. Aleluia! Graças ao Senhor pelo que está acontecendo conosco. O que está acontecendo é isso. Algumas loucuras, né? Tem loucuras, mas são necessárias. Senhor Jesus. Por exemplo, jovens, adolescentes, crianças. Hoje eu estava olhando a loucura que fizeram. Pegaram duas vans, saíram de Brasília e foram para Anápolis, pegaram mais 25 meninos e foram para Morrinhos, de madrugada. Fizeram um avanço jovem em Morrinhos, completo, com reunião, viram até a live. Saíram, pegaram o evangelho, almoçaram e voltaram. E deixou a turma em Anápolis e já veio para Brasília. O que é isso? Eu não posso, eu estou cansado, trabalhei a semana inteira. Tem que lavar minha roupa, tem que fazer a feira, tem que fazer não sei o quê. Estrutura, mania de velho, é borra de Moabe, borra de Moabe. Ó Senhor Jesus. Irmãos, o Senhor está nos dando ferramentas para nos tirar da estrutura. Segue os jovens. Hoje os velhinhos seguiu. Olha que tinha velhinho lá hoje que estava dando show em jovem lá, hein? Tem uns velhinhos que estão seguindo os jovens. Umas velhinhas também, né? Não é isso? É isso aí. Seguir os jovens hoje, irmãos, é uma profecia do Salmo 110 está se cumprindo. Os jovens estão se levantando. Vamos seguir os jovens. Vamos seguir o mover do Senhor. Deixar a estrutura, deixar a borra de Moabe. Ó Senhor Jesus. Outro item que o Senhor tem feito, a imersão na palavra tem produzido loucuras. Ó Senhor Jesus. Tem quebrado paradigmas. É loucura, irmãos. Hoje na saída, né? Nossa, lá, eu levei um papelzinho, né? E todo mundo que eu orava o papelzinho. Cadê? Eu peguei a imersão, eu orava e não só orava, eu lia a imersão com a pessoa. Eu vou ler para você aqui. Aí eu lia e orava. Aí ele repetia comigo. Irmãos, quando você terminava, os olhos estavam brilhando. Esqueci até o pedido que ele fez. Ó Senhor Jesus. Mas a pessoa está pedindo oração pela saúde, pelo filho que está internado, está na UTI. E você vem aqui com coração a arder. Ó Senhor Jesus. Mas existe uma pessoa aqui, uma essência na palavra, que comunica a vida, que faz milagres. Jesus é o Senhor. É isso que está acontecendo. É isso aí. Estava no parque, né? Eu e o Jorge, mais alguns irmãos aqui, 28 irmãos aqui da região 1. Quantas loucuras! Graças a Deus que os meus ídolos foram tão loucos, né? O máximo que a gente fez foi entrar em alguns shoppings, entrar em algumas avenidas luxuosas lá de São Paulo, tomar muita pancada, mas também ter ousadia para orar com as pessoas, né? Abençoar as pessoas, semear a palavra revelada. Mas teve loucuras lá, teve gente que, vocês viram algumas informações aí, né? Que subiram em hotel, subiram no último andar e desceu, batendo de porta em porta. Posso orar por você?
É loucura ou não é loucura? Hotel de alto nível em São Paulo. O que é isso? O que está acontecendo? É o Espírito. Experiências maravilhosas. Teve um lá que pode, e orou, e ficou com os kits, e ainda, eu quero tirar uma foto e mandar para o meu pastor. Vocês são ousados demais. Era um cristão, né? Ficou impressionado com a ousadia. Hoje tinha um pastor lá, no Avança Jovem, convidado de um irmão de Valparaíso, participou de todo o Avança Jovem, do início ao fim, até o almoço, né, Jorge? Ficou até o fim, saiu para a rua, orou com as pessoas, impressionado, impactado. Irmãos, o que está acontecendo? O Senhor está quebrando nossa estrutura. Sejamos simples. Ó Senhor Jesus, vamos seguir o Espírito. Olha só, Atos 16. Tem uns textos que a gente sempre lembra deles, né? Vamos usar, né? Pode usar, né, Jorge? Não tem problema não, não é pecado não, né? Não é carne não, né? Atos 16, 6. Percorrendo a região Frígio-Gálata, tendo sido impelidos pelo Espírito para pregar a palavra na Ásia. Irmãos, se o Espírito impelir você, vá. Se o Espírito impelir você para entrar no hotel, entre. Entre. Porque Ele vai fazer a obra. Ele vai cuidar de você. Ele vai guardar você. Não fique preso na legalidade das coisas, não. A legalidade também é a estrutura. Senhor Jesus. Você está no seu trabalho, está na sua escola, está na sua vizinhança. O Espírito te impeliu, vai. Segue o Espírito. E aqui nesse texto, Paulo estava indo para uma direção que era a direção do Espírito. E no meio do caminho o Espírito mudou para outra direção. Mas que negócio é esse? É ou não é? Se Paulo fosse uma pessoa estruturada, ele tinha parado aqui. Ele não tinha percebido a mudança de direção do Espírito. Olha só, defrontando Mísia, que era a direção do Espírito, tentaram ir para Bitínia, mas o Espírito de Jesus não permitiu. E tendo contornado Mísia, desceu para Troade. O negócio era lá em Troade. Não era lá na feira dos Goianos, era na feira azul. Era outra feira. Ó Senhor Jesus. E você está insistindo na feira dos Goianos. Montou uma barraca lá. Estruturou sua vida ali. Ó Senhor Jesus. Misericórdia. À noite sobreveio a Paulo uma visão, na qual um varão macedônio estava em pé e lhe rogava: passa a Macedônia e ajuda-nos. Senhor Jesus. Paulo foi sensível aqui, né? Ele seguiu o Espírito e foi. Irmãos, é isso aí. Está acontecendo é isso. Vamos seguir o Espírito. Não fique preso na sua estrutura, na sua velha maneira de pensar, de entender a Bíblia. Entre na palavra. Ganhe a essência de Deus. Siga o Espírito. Ó Senhor Jesus. O que mais está acontecendo? O Senhor está nos levando, irmãos, a não apenas entender a palavra, e além de sermos regidos pela palavra, Ele tem nos levado também, Ele quer nos levar a andar segundo essa palavra. E Êxodo 19 é um texto-chave, né? O Pedro tem usado ele repetidamente. Nem precisa ler, já sabemos de cor, né? Jorge comentou também lá no louvor sobre esse texto. Vou só abrir aqui. 19:5. Mostra que Deus tinha o povo como um povo achegado nele. Era nação.
equivalente a nós hoje, a sua igreja. Fomos alcançados resgatados por um alto preço. Somos chegados de Deus. Essa nação santa, esse povo de propriedade exclusiva dele, está aqui. Mas, irmãos, não basta você ser um crente que tem a palavra na sua mão. E ele vai agora, a partir daqui, trazer vários mandamentos para esse povo, né? Leis e mandamentos. E aqui eles até dizem, né, no versículo 6, eles respondem que iriam cumprir. Eles pensavam que conseguiriam cumprir, mas não conseguiram. Por quê? Porque a palavra não estava encucada ainda neles. A palavra precisa ser encucada em nosso coração, né? Aí vem, estamos reforçando, né? É reforço, tá? Deuteronômio 6, né? Não é isso? De 3 a 7. A palavra precisa ser inculcada no nosso coração, Senhor Jesus. E é a todo tempo, ao deitar, dormindo com Deus, né? Ao levantar, ao sair, ao sentar, a todo tempo. Imerge na palavra, entra na essência. É a única maneira de cumprir essa palavra. Conhecer os mandamentos não vai te levar a lugar algum. Conhecer a palavra não vai te levar a andar segundo essa palavra. A palavra tem que ser inculcada no nosso coração. É um processo diário de imersão, né? E foi nos mostrado Hebreus 1:3, eu não vou abrir aqui, vocês já viram também, né? Que mostra esse processo, né? Do perfurar da palavra, não é isso? O caráter de Deus vai perfurando e vai moldando o nosso ser. Esse é o processo, né? Amém? E nós chegamos a Deuteronômio capítulo 11, né? Que é uma continuação desse encargo do capítulo 6. Como viver nessa boa terra, que passais a possuir, ó Senhor Jesus. Aqui, irmãos, fala de quê? Que nós precisamos perder a nossa força natural. Precisamos de uma espécie de esvaziamento. A palavra não consegue entrar se você está cheio de você mesmo. Aqui ele fala, né? Que na boa terra não tem mais não é mais regada pelo esforço, né? Ali naquela época tinha, não é isso? Onde é que está aqui? Versículo 8, né? Guardai, pois, todos os mandamentos que hoje te ordeno, para que sejais fortes, e entreis e possuais a terra para a quais vos dirigir. Está vendo? Está ligado aos mandamentos, a palavra que está sendo inculcada em nós. Aí ele vai continuando, para que prolongueis os dias na terra, etc. Aí o 10, porque a terra que passais a possuir, não é como no Egito, de onde saístes, em que semeáveis a vossa semente com o pé, e regáveis como uma horta, porque naquela época tinha sistema de irrigação, né? Era o esforço natural, Senhor Jesus. Mas a terra que passais a possuir é terra de montes e de vales, da chuva dos céus beberás das águas. Olha só, a nossa força vai sendo eliminada, né? E nós vamos aprender a depender de Deus em tudo. Ó Senhor Jesus, vamos essa experiência. É isso que está acontecendo. Estamos aprendendo a viver na boa terra. Estamos possuindo a boa terra. Nos esvaziando da nossa força natural, né? E aprendendo a entrar nessa palavra e deixar que essa palavra realize a obra de Deus em nós. Jesus é o Senhor.
Que tal? Vamos avançar nessa experiência? É isso que está acontecendo. Jesus é o Senhor. Mas muito mais está acontecendo. Deus está restaurando a sua igreja. E a restauração da igreja significa que é a restauração do governo de Deus na igreja, por meio da sua palavra. Começa em mim e você. O Senhor está governando a sua vida? Ele está reinando em você? Ele está ocupando todos os espaços do seu viver? Esse é o trabalho de Deus hoje. Restaurar o seu governo na igreja. Quem tem ouvidos, ouça. Então, irmãos, as últimas 4 mensagens já são nessa nova série, né? Quem tem ouvidos, ouça. E são mensagens fortes, que nos apresentam o contexto histórico da igreja. Ó Senhor Jesus, coisas importantes que aconteceram e que ainda refletem nos dias de hoje, que nós vamos estar atentos e aprendemos as lições que estão por trás dessa palavra. Amém? Um item que eu queria destacar logo de início. Irmãos, nós não podemos nos tornar crentes insensíveis à palavra de Deus. Nós temos que ser aqueles que ouvem, que dão ouvidos, que estão atentos, que não estão sendo enganados, distraídos nessa era final, que não estão entrando num processo de degradação. Se você não ouvir, você vai entrar num processo de degradação. Sabe disso? Um declínio espiritual na sua vida. Tem misericórdia de nós, né? Aqui em Apocalipse capítulo 2, né? Versículo 29, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Esse é o mesmo princípio de Mateus 13. Vamos abrir Mateus 13, amém? Olha só, Mateus 13, versículo 14. De sorte que nele se cumpre a profecia de Isaías. Ouvireis com os ouvidos e de nenhum modo entendereis. O que está acontecendo? Não estou entendendo. A igreja está mudada. Tem umas coisas estranhas. Vereis com os olhos e de nenhum modo percebereis. Misericórdia. Porque o coração desse povo está endurecido. E de mau grado ouviram com os ouvidos e fecharam os olhos. Não ouviram, né? Com os ouvidos. Ouviram, mas fecharam os olhos. Para não suceder que vejam com os olhos, ouçam com os ouvidos, entendam com o coração e se convertam. E sejam por mim curados. Que é isso? Uma condição de insensibilidade espiritual. Irmãos, nós facilmente nos acostumamos com a degradação. Se você ora menos, você se acostuma a orar menos. Se você reúne menos, se acostuma em reunir menos. Se você lê menos, se acostuma. E parece que está tudo normal. Não, tá. É. Normal. Porque vai ficando insensível. O coração não arde, não queima, mas é assim mesmo. Isso aí é empolgação, é fogo de palha. Os jovens estão lá,
pulando, você, fogo de palha. Vai muito longe, não. Ó Senhor Jesus. Coração insensível. Nós nos acostumamos com a degradação, sabia disso? Porque perdemos a... Irmãos, a restauração da igreja já foi a nossa causa. Até isso nós perdemos. Perdemos a identidade. O quê? A igreja é igual a qualquer grupo cristão aí fora. Não tem diferença não. Tudo igual. São nossos irmãos, são nossos irmãos. São a igreja. Mas com quem está a comissão da restauração da igreja hoje? Com quem está? Essa é a sua causa? Ou tanto faz? Não, eu posso reunir em qualquer lugar, eu posso fazer qualquer coisa. É tudo igual. Não é tudo igual. Saiba disso. Eu estava, até comentei no GFCM, né, Noemi? Isso. Essa semana eu estava rodando aqui, dirigindo, e eu gosto muito de ouvir CBN, né? Sou até viciado em CBN, tem que ser salvo disso. Tinha que estar emergindo, né? Mas de vez em quando eu ligo na CBN e vou ouvir. Mas foi bom dessa vez que eu ganhei luz. Aí estava falando sobre uma reportagem sobre a Marcha para Jesus, que teve em São Paulo essa semana. Comentei, né, irmã Soria, no GFCM. Irmãos, eu fiquei escandalizado. Quase que eu freiei o carro. Porque o repórter entrevistando. E aí, você está aqui por quê? Irmãos, e o irmão em Cristo. Não, eu estou aqui já tem 9 anos, porque minha esposa estava grávida, era estéril, aí ela engravidou há 9 anos atrás, e eu tive um filho, e agora todo ano eu venho aqui agradecer por essa dádiva de Deus. É pecado? Não é pecado. O que é isso? Eu lembrei de uma procissão católica. As pessoas não têm realidade nenhuma, irmãos. É ideologia pura, é briga ideológica. Isso é igreja. Isso é causa. Esse é o viver cristão hoje. Eu não estou aqui para criticar o meio cristão. Temos que amar os nossos irmãos. E respeitar a fé até mesmo de quem está ali, na procissão ali, ó. Igual um católico ali na procissão da marcha. Mas, irmãos, nós não fomos chamados para isso. Essa não é a nossa causa. Nossa causa é a palavra de Deus. É trazer o Senhor de volta. Olha só, Lucas 12. Lucas 12, 32. Não temais, ó pequenino rebanho, porque o vosso Pai se agradou em dar-vos o seu reino. Nós somos um pequenino rebanho. Sim. Não estamos preocupados com número, com multidão, com coisas exteriores, com superstições. As pessoas são regidas por superstições. Crentes supersticiosos, que não têm realidade na palavra, que não têm causa, não têm revelação. Você quer isso para você? É isso que está aí fora. Não é para criticar, é para amar, é para levar a palavra para eles, é para orar por eles, levar os livros para eles. Não é achar que nós somos soberbos. Vocês são soberbos, se acham o máximo. Não é isso. Somos um pequenino rebanho. O Senhor se agradou de dar-nos o seu reino. Irmãos, não perca a visão da restauração. O Senhor está restaurando o seu governo na igreja hoje. Ele precisa de nós. Um pequenino rebanho.
E essa causa tem que reger a nossa vida. Olha só o que Paulo fala aqui em Efésios 3, quando depois que ele vê a igreja, que ele vê o processo dos materiais, capítulo 1 e 2, ele vai para o 3 e ele fala, 3:1, por esta causa eu, Paulo, sou prisioneiro de Cristo Jesus, por amor de vós gentios. Paulo tinha uma causa, não estava fazendo marcha para Jesus, porque a mulher engravidou há 9 anos atrás, não. Ele tinha uma causa. Não era uma superstição que regia a vida dele. Não era a busca de bênção ou prosperidade. Não era. 14. Por essa causa, pois, me imponho de joelhos diante do Pai, de quem toma todo o nome, toda a família, tanto no céu como na terra. Por essa causa, Paulo se colocava de joelho. Jesus é o Senhor. É isso aí. O que está acontecendo hoje é isso. É que Deus está restaurando o seu governo na igreja hoje. E essa restauração é por meio da sua palavra profética. Ó Senhor Jesus. Por isso, irmãos, que a palavra profética é tão atacada. O ponto central é a palavra profética. Olha só. Vamos para Apocalipse capítulo 2. Olha a igreja em Éfeso. 4 e 5. Era uma boa igreja. Tinha obras, olha o versículo 2. Conhece as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, que não pode suportar homens maus, e que puseste à prova os que a si mesmos se declaravam apóstolos, e não eram, não são. Os achaste mentirosos. Ora, eram bons de Bíblia. Aqui não. Ou fala a palavra direitinho, ou está fora. Não é isso? Tens perseverança, suportaste provas, assim por diante. Não negaste o meu nome. Tenho, porém, contra ti que abandonastes o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste. Abandonou o primeiro amor. O que está por trás disso aqui? Um processo, irmãos, de abandono da liderança apostólica. O que está por trás disso aqui é um Paulo desesperado. Paulo rasgou o verbo várias vezes com as igrejas. Por quê? Porque eles estavam abandonando a palavra profética. Estavam buscando outras coisas. Olha só, 1 Timóteo. Tem que andar rápido, porque eu já estourei meu tempo já. Eu queria que os irmãos compartilhassem também, né? Pequenos grupos. Então é um reforço aqui. 1 Timóteo 1,3. Quando eu estava de viagem rumo à Macedônia, te roguei permanecesse ainda em Éfeso, para admoestares a certas pessoas, a fim de que não ensinem outra doutrina. Então, irmãos, o decair aqui é esse. Estavam consumindo outra doutrina bíblica. Era. Nem se ocupa com fábulas e neologias sem fim, que eles promovem discussões do que o serviço de Deus na fé, a economia de Deus na fé. Ora, o intuito desta administração visa o amor, que procede de coração puro, consciência boa e fé sem hipocrisia, desviando algumas pessoas dessas coisas, perderam-se em loquacidade frívola. É a igreja de Éfeso, decaindo da orientação do apóstolo. Olha só, João enfrentou também isso. Olha, terceira João. João também passou por isso. Ele sofreu, mesmo já tendo tido mais sucesso com a igreja em Éfeso, mas ele sofreu também. Olha o 9.
9:10. Escrevi alguma coisa à igreja, mas Diótrefes, que gosta de exercer a primazia entre eles, não nos dá acolhida. A degradação da igreja é resultado de não darmos acolhida à palavra do apóstolo. É aqui. João rasgou o verbo também, igual Paulo. Por isso foi que, se eu for aí, falei lembradas as obras que ele pratica, proferindo contra nós palavras maliciosas. Palavras maliciosas, cuidado. Não, eu respeito fulano de tal. Fulano de tal é a pessoa que está à frente das igrejas. Eu respeito. Mas isso aqui eu não aceito, isso aqui eu não aceito, isso aqui eu não quero. Palavras maliciosas. Para tirar você do foco do governo de Deus na igreja. E produzir degradação na sua vida e na sua família. Por isso que o irmão Pedro usou muito o texto de... Não vou ler que não dá tempo. Deuteronômio 11:26, né? Escolhe, pois, a vida, para que vivas. Foge das palavras maliciosas. Bom, existe um sistema, né? Eu vou ser mais amplo agora. Maior do que palavras maliciosas. Existe palavras maliciosas na igreja. Existe um sistema preparado por Satanás dentro da igreja, que tem como objetivo neutralizar a palavra profética, atacar os profetas. Começou lá em Tiatira, depois nós vamos ver isso ainda na série, vai chegar em Tiatira, né? Vai chegar, está em Sardes ainda. Quer dizer, já passou por Tiatira já, na verdade, né? Já está em Sardes, mas vai sair um livro ainda sobre Tiatira, que esse aqui é Éfeso e Esmirna, né? Certo? Mas começou lá, com a tal de Jezabel. Você lê depois, 1 Reis, capítulo 18, versículo 4. Pode colocar aí. Jezabel era especialista em matar profeta, caçar profeta. Ela representa um sistema que atacou até Jesus. Irmãos, o que está por trás de 19 séculos de degradação são 6.000 anos de árvore de conhecimento do bem e do mal. Sabia? Fico ofendido com falar que negócio de 19 séculos, não concordo com isso não. Então você quer mais? 6.000 anos de árvore do conhecimento do bem e do mal. Gênesis 3. Começou lá. É isso aí. Começou lá. Lá que o governo de Deus foi atacado. Bastava o homem comer da árvore da vida. Estava tudo resolvido. Os 12 princípios do pacto estavam ali. Simplicidade, obediência, submissão, unanimidade, vai indo, cumplicidade. Está ali, na árvore da vida. Mas o homem comeu da árvore do conhecimento do bem e do mal. E aí começou um sistema contrário ao governo de Deus. Jesus enfrentou isso. Depois você lê Mateus 23, 2, mostra isso. Os que se assentaram na cadeira de Moisés enfrentaram Jesus, mataram Jesus. Líderes religiosos mataram Jesus. É um sistema. Ó Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Mas Deus está restaurando o seu governo na igreja hoje. Jesus é o Senhor. E esse governo é exercido por meio da autoridade do Espírito Santo. É Ele quem escolhe. Não é o homem que escolhe.
Tinha vários versículos, vou falar só um. Atos 13. Atos 13 eu acho que é o modelo mais claro disso, que mostra a autoridade do Espírito na igreja. 13:1, havia na igreja de Antioquia profetas e mestres, tinha homens ali, Barnabé, Simeão, por sobrenome Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, Colasso de Herodes, o tetrarca, e Saulo. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: separai-me agora Barnabé e Paulo para a obra que os tenho chamado. Isso aqui não é só um enviar, é uma liderança que o Espírito está produzindo. Dentre aqueles ali, chamou Barnabé e um tal de Saulo, o piorzinho de todos. Tinha sido resgatado por Barnabé, inclusive. Mas foi escolhido para liderar a obra de Deus na terra. Se você for ler depois, vai ver que começou juntos os dois ali. Barnabé começou na frente, depois o Espírito tirou Barnabé e botou Paulo. Não é mais, alguns versículos que mostram Barnabé e Paulo. Depois é Paulo e Barnabé. Depois Barnabé fica para trás e vai entrando outros, Silas e outros, Timóteo, e assim por diante. Mas quem escolhe é o Espírito Santo, não é homens. Barnabé foi escolhido aqui, depois ficou de lado, meu filho. Acabou, não é sua vez mais, é outra agora. É assim. Ó Senhor Jesus, o governo de Deus na igreja é exercido por meio da autoridade do Espírito Santo. O que fazer? Nos submeter ao Espírito, ou aquilo que o Espírito determinar. Não lute com Deus, contra Deus. Coloca para nós aí, na King James aí, Provérbios 29:18, que eu vou abrir que vai demorar. No King James, está aí, 29:18, né? É isso? Senhor Jesus, botou aí? Olha aí. Um povo que não aceita a revelação do Senhor é uma nação sem ordem. Olha só, essa revelação que o Senhor dá por meio do que o Espírito dá na igreja vem por meio de homens. Quem obedece a palavra de Deus é feliz. Ó Senhor Jesus, quer ser feliz? Quer ser feliz? Recebe a palavra de Deus. Acolhe a palavra de Deus. Seja como esses aqui de 2 Timóteo 2:2. Olha só. O que diz aqui? Que de minha parte ouvistes, Paulo falando, através de muitas testemunhas, isso mesmo transmite a homens fiéis e também idôneos para instruir a outros. Jesus é o Senhor. Aleluia! É assim que Deus estabelece seu governo na terra. E não apenas isso. Não apenas receber a palavra revelada, mas levar a palavra revelada. Jesus é o Senhor. Irmãos, não é pouca coisa, sabia? Quando você semeia um livro, não é venda. Não é venda. É palavra revelada, chegando às mãos das pessoas. É a sua causa. É a restauração do governo de Deus na terra. Olha, passei um kit. Pode vibrar. É a restauração do governo de Deus na terra. Palavra revelada, chegando às mãos das pessoas.
Não aceite palavras maliciosas. Negócio de vender livro. Não aceite. Não aceite palavras maliciosas. É simples. Você é do pequeno rebanho. Você tem a palavra revelada em você. Não retenha isso. Não menospreze isso. O cristianismo está degradado. 19 séculos de degradação. Nós também. Essa é a nossa história também. Não sou melhores que eles, não. Mas não pense que lá é melhor, que lá não é melhor. Aqui nós temos a palavra revelada. Estamos caminhando para uma restauração. E temos que levar essa palavra para eles também. Ó Senhor Jesus. Para terminar, Neemias, né? Neemias foi usado essa semana na última mensagem, né? Antes de Jó, Esther, Neemias, Esther. Estou lembrando da musiquinha. Neemias, Esther, Jó. Salmos, Provérbios, Eclesiastes, capítulo 8, versículo 8, de Neemias. Olha só que festa. Estava igual um Valparaíso hoje, uma festa. Uma explosão de alegria. Sabe por quê? Porque estavam lendo e entendendo. Não estavam confusos. Não estavam indiferentes. Não estavam criticando. Olha só. Leram o livro da lei de Deus. Claramente. Dando explicações. De maneira que entendessem o que lia. A revelação chegou. Era um povo feliz. Olha só o versículo 12. Então todo o povo se foi a comer, a beber, a enviar porções e a regozijar-se. Grande, era grito de guerra para cima e para baixo. Era uma explosão. Não tinha como ficar parado, não. Maravilhoso, né? Porque tinham entendido as palavras que eles foram explicadas. Jesus é o Senhor. Irmãos, essa é a nossa causa. É o nosso legado. Não abra mão disso. Não abra mão disso. Mas prega o evangelho. Vai para as ruas. Mateus 24, 14. E será pregado esse evangelho do reino por todo o mundo. Não está se cumprindo. Vocês viram o testemunho dessa semana. As últimas semanas. Entraram até na Ucrânia. O evangelho está bombando na Europa, irmãos. Quem já foi na Europa sabe aqui. É todo mundo ateu. Eles riem na sua cara. E a colportagem está bombando na Europa. Bombando. Porque eu posso orar por você, amolece os corações. Porque é a palavra profética de Deus. Tem poder para amolecer os corações. O que está acontecendo? É isso aqui. O evangelho está sendo pregado em toda a terra habitada. Essa é a nossa causa. Esse é o nosso legado. Vamos lutar por isso. Vamos defender isso. Jesus é o Senhor. Então o que eu queria passar para os irmãos nessa noite era esse sentimento, né? Esse processo da restauração do governo de Deus. Que se perdeu. Que se degradou. E essa degradação está impregnada em nós, irmãos. 19 séculos está em nós também. Ó Senhor Jesus. Vamos imergir na palavra. Receber a palavra. Inculcar a palavra. Nos limpar com essa palavra. Nos lavar com essa palavra. Para tirar toda a degradação, superstição. Por que Deus não opera tão forte? Porque tem ainda estrutura em nós.
Somos muito estruturados ainda. A palavra não consegue operar, cumprir tudo que lhe designou. Então entra na palavra, acolhe a palavra, para Deus ter caminho em nós, né? Amém? Jesus é o Senhor.